Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando mais uma série e essa série é Dicas de PCB, criação de componentes no PCB, e esta é a dica 1. Queria que vocês prestassem muita atenção porque estamos falando de algo que é padronizado. Existem normas que padronizam o desenvolvimento de circuitos impressos e o órgão que faz isso é o IPC, que é a Associação de Comerciantes, que tem o objetivo de padronizar os encapsulamentos dos CIs que esses comerciantes desenvolvem, os fabricantes de CI. Além dessa norma IPC, existe o IEEE, que é o Instituto de Engenheiro Eletricista e Eletrônico, que também padroniza o desenvolvimento de circuito impresso no que tange ao esquemático. Então, são normas rígidas, são normas que garantem a eficiência do projeto em PCB. Esta imagem que você está vendo é uma imagem típica presente na maioria dos datasheets de CI. Nesta imagem aí está falando a distância entre os pads, o tamanho dos pads, o campo que o componente vai ocupar e etc. E isso é definido na norma, tá bom? Nessa norma que eu falei, no IPC. Nessa segunda imagem tem o componente exatamente como ele vai se encaixar na placa de circuito impresso. Para que o componente não caia, a máquina põe uma cola. Essa cola vai ser pressionada junto com o componente e note que ela fica no meio dos dois pads. Quando o componente se encaixa, essa cola baixa um pouquinho e ela fica trabalhando dentro da margem desses dois pads. Então é muito importante obedecer isso. Nessa outra imagem é a tabela. É nessa tabela que a gente consegue tirar os parâmetros da primeira imagem. E as medidas estão separadas por letras daquela imagem. Então aqui nós temos a medida do pad, a distância entre eles, a distância necessária para a cola e etc. Todas as informações se encontram aqui. E a última imagem é algo bem interessante. Ela já está colocada, ou melhor, o componente já está colocado na placa e tem a solda. A solda, se você olhar, tem um raio bem bonito. E a altura desse raio, o mínimo, é mais ou menos 1/3 da altura do componente. E com essa norma, nosso serviço fica garantido e não teremos surpresa. Além disso, essas normas são requisitos de aceitação ou rejeição de uma PCB. Então essas normas tratam-se desde o desenvolvimento de circuitos impressos, os desenhos de PCB, os desenhos esquemáticos, até a entrega da placa montada. Vale a pena você gastar um tempinho com essa norma, porque ela vai te fazer um especialista. Se você está querendo realmente se especializar, você depende do entendimento dessa norma, tudo bem? Agora a gente vai passar para a construção de alguns componentes, tá? Como eu falei, essa é a primeira série, tá? É a primeira dica e eu vou mostrar outras dicas dentro do Altium e dentro das normas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou voltar no Altium Designer e eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes que o Altium Designer tem. A primeira ferramenta que eu vou mostrar no Altium Designer é esta daqui, ó. Se você vir aqui, tem criar um componente em preto e branco, tá? No básico, e tem esse daqui, ó, que é criar um componente em conformidade com as normas do IPC, aquela que eu te mostrei, tá bom? Eu vou clicar e aí ele vai abrir um quadro, esse quadro aqui, né? Tá? E você dá em Next. E o que acontece? Ele aqui pega todos os encapsulamentos que a norma descreve. Então eu com a tecla para cima e para baixo eu vou movimentar.
Aqui, ó, você pode criar um BGA. Nessa outra aqui, você pode, nesse componente, tem vários, tá? Você pode criar capacitores, você pode criar vários tipos. Eu estou passando uma resma de resistores, tá? Esse tipo de conector, um resistor, pode ser um capacitor, um indutor, tá? O que você quiser. Nesse daqui é outra forma, um transistor no encapsulamento DPAC, tá? Inclusive é aquele do nosso projeto de fonte chaveada, tá bom? Temos este daqui e eu vou só passando para a gente ver. Temos esses componentes MELF, tá? Temos esse daqui, ó, que são para capacitores, indutores e diodos. Esse aqui ele pode ter polaridade, é bem interessante. Tá joia? Então vocês podem brincar com essa ferramenta do Altium para a gente desenvolver um circuito eletrônico. Você precisa conhecer a ferramenta e não tem outro jeito, você precisa explorar, como eu estou fazendo aqui, tá bom? Estou mostrando só os meios. Vamos fazer assim, vamos criar um SOT23, porque nós precisamos dele no nosso esquemático, né? Vamos criar, então vem aqui, ó, é só um exemplo, tá? Eu venho aqui, ó, e você tem todas as medidas necessárias para você criar um componente. Essas medidas aqui você pode encontrar no datasheet, todas essas medidas aqui. Eu vou pegar o padrão só para a gente ser mais rápido, mas lembre-se que eu consigo, ó, mudar o valor de cada item aqui, tá bom? Então eu vou passando e tem outros parâmetros. Todos esses parâmetros se encontram no datasheet de cada componente. Aqui, ó, nós conseguimos trabalhar com encapsulamento 3D, tá? Tá mostrando detalhes, ó, do encapsulamento 3D, porque no final de tudo ele vai mostrar o encapsulamento em 3D depois que criarmos, tá? Isso aqui, ó, uma coisa bem interessante. Aqui é o lugar que o fabricante diz que são as recomendações que o fabricante diz. Você também pode entrar com esses tamanhos aqui, tá? É só você desabilitar aqui, tá? Mas eu vou deixar como default, como está. Tem mais campos, ou seja, é uma ferramenta completa, tá? Aqui ele já está falando do silk, tá? As dimensões do silk, que é o contorno que vai ficar no desenho da placa, né? Então tem muita coisa. Se eu fosse vocês, eu exploraria aí esse campo, eu treinaria sem medo de errar, tá? Aqui já fala sobre como vai ficar os desenhos nesse lay aqui, ó, mecanical, você pode escolher também, tá? Fique à vontade. Esse daqui também você pode escolher o mecanical, ou seja, tudo aqui é manipulável. Vamos fazer mais. Aqui você consegue dar nome ao encapsulamento que você criou, tá vendo? Dar descrição, enfim, fazer o que você quiser. Eu vou deixar default. E eu venho aqui, ó, e aí eu vou direcionar para a minha biblioteca. Eu tenho que dizer que tem uma biblioteca existente, né? Então eu vou no meu local que eu criei aquela minha biblioteca, lembra? É esse daqui. E eu venho aqui, ó, e eu vou criar esse componente na minha biblioteca, tá? Também eu poderia vir aqui e criar um novo local, sem problema. Também eu venho aqui e posso importar já o formato step, tá bom? Eu posso aqui importar um formato step para ele, tá bom? Vou deixar aqui. E eu posso, e aqui concluir, ó. Quando eu dar Finish, ele já criou o componente em 3D. Se eu apertar o número 3, ele já está aqui em 3D, tá? Olha lá. Ele já criou exatamente o componente em 3D, respeitando aqueles limites que você colocou tirando do datasheet. Olha que coisa interessante, tá bom? E eu posso vir aqui escolher o lado dele que eu quero, tá? Eu posso escolher o bottom, tá? A parte de baixo, e assim eu consigo manipular e desenvolver qualquer componente que eu quiser. Isso é uma ferramenta fantástica.
Depois se eu não quiser esse componente aqui, eu posso vir ele aqui, ó, em 3D, por exemplo. Eu posso deletar ele. Eu deletei em 3D, tá? E eu não tenho mais ele em 3D, se eu não gostei. Por quê? Porque eu posso vir aqui e colocar o meu componente 3D que eu já escolhi, tá bom? Uma outra parte em 3D mais bonita que eu posso baixar em um site, ou que eu crie em um programa CAD como o SolidWorks. Eu tenho ele aqui baixado, regulador de tensão, né? Eu tenho ele aqui, ó, é esse daqui. Então olha que legal. Ele está aqui, tá? Eu digo que não, tá? Se eu vir aqui, ó, a gente tem os 3 eixos X, Y, Z, tá? Esse aqui é o eixo Y, esse é o X e a profundidade aqui é o Z. Então eu quero dizer que no eixo X eu quero ele 90 graus, tá? Olha lá, ele já ficou 90 graus. Aqui eu peguei ele, né? Estou clicando na tecla espaço, tá? Eu estou colocando ele aqui, ó. Ele está um pouco para baixo, tá? Então eu consigo, nesse outro eixo aqui, o modo Z, isso aqui está dizendo que é a profundidade daqui do pad, né, que ele vai ficar. Então está 0. Acho que quando alguém desenhou ele, pegou o eixo aqui, ó. Por isso que ele não está nesse eixo. Então a gente vai ter que dizer que ele é, vou colocar 4. Foi muito. Vou colocar 2. Muito. Vou colocar 1. Olha lá, 1. Tá? Deu certinho, ó. Tá? Então eu acabei de criar o meu PCB, o meu componente, tá? Eu criei com a norma IPC, tá? O Altium garante isso. E está aqui, ó, tá? E eu posso vir aqui e salvar. Muito rápido eu ter criado ele usando essa ferramenta aqui, tá? E também importando. Se eu vir aqui na biblioteca, tá? Quem é ele? Ele é esse daqui, ó. Eu posso dizer que ele tem vários encapsulamentos. Esse camarada aqui, ele pode ter esse encapsulamento T252. Eu posso ter outro aqui, ó. Eu vou colocar aquele que eu criei só para a gente ter uma noção. Eu posso colocar quantos componentes eu quiser. Não sei se eu salvei a biblioteca. Ele está aqui, tá vendo? Então eu vou chamar ele também, ó. Então ele ficou com mais um encapsulamento. Eu posso ter vários encapsulamentos aqui, tá? E na hora de você chamar ele para o PCB, você já deve ter escolhido ele no seu esquemático ou chamar ele no PCB. Deixa eu dar um salvar, não é? Mas eu já salvei. Então eu estou aqui no meu esquemático. Então eu digo, conforme o datasheet que eu decidi, eu digo qual é o meu encapsulamento. Veja que ele não tem. Então eu escolho aquele encapsulamento que eu salvei. Eu venho na biblioteca que eu criei, é esse daqui, e foi esse, né? Eu digo que é esse, tá? Então ele já tem. Também eu posso colocar outro. Quantos encapsulamentos eu quiser. E lá no PCB eu escolho. Depois eu mando ele atualizar aqui no esquemático. Lembrando que a biblioteca é essa, tá? Eu vou escolher esse daqui. Então, ó, o que eu estou dizendo, tá? É porque ele fica aqui dentro. Então a gente já tem os dois. Lá na biblioteca que a gente vê a quantidade. E aqui não, aqui vai ficar nessa caixinha aqui o tanto de encapsulamento que ele tem, ok? E aqui o que está aparente é o que vai sair primeiro lá no meu PCB quando eu chamar. Então quero que ele chame esse modelo aqui.
tá? E assim eu faço para cada um, tá bom? Então esse é uma dica bem interessante na criação do componente, tá? A gente acabou de criar esse aqui, tá? O que mais que a gente precisa? Qualquer tipo de componente que você quiser criar, você pode vir aqui e criar, tá? De acordo com a norma IPC que a gente já falou. Eu vou criar mais um componente, tá? Esse componente vai ser esse aqui, ó. Vou copiar, né? E eu vou copiar, eu vou fazer esse componente aqui. Como é que eu crio? Da mesma forma, eu venho aqui em Tools, ó, tá? E eu vou dizer o tipo de encapsulamento que ele é. E isso a gente pega no datasheet, tá? Vamos ver, eu vou pegar um aqui, ó, o SOT23, porque ele é esse formato. O SOT23 ele tem 4 modelos. Aqui só apresenta 3, mas tem 4 modelos, porque tem o pino 8 também, tá bom? Então venho aqui, ó, o meu modelo são de 6 pinos, tá? Ele está mostrando aqui, tá? Eu posso dizer que é um generic, tá? Ele já dá uma melhorada. Aqui ele pega padrão, tá? Cada fabricante pode variar um pouco, porque a norma IPC ela tem uma margem. Depois que vocês olharem lá na norma, vocês vão perceber. Aqui é padrão, é genérico a norma. Então eu vou deixar esse padrão, tudo que está aqui. Vê que interessante, eu posso ir passo a passo modificando cada item, tá? Ou eu posso vir aqui direto e já finalizar. Quando eu finalizo, ele pega todos os parâmetros setados. Olha lá. Ele já criou o componente, tá? Com as medidas. Tá? E eu venho aqui em 3D. E ele já está assim, ó, em 3D. Tá? Da mesma forma, se você não quer, se você não se agradou dele, você quer um componente mais bonito, com o nome aqui, você pode deletar também e ir lá na sua biblioteca, que você baixa em um site específico. No link da descrição tem os sites para vocês pesquisarem. Contudo, eu vou mostrar agora um dos sites, é esse daqui. Aliás, esse daqui ele é recomendado pelo próprio Altium. Se eu digitar aqui, ó, TO 23, ele vai buscar os encapsulamentos que ele tem aí. Tá? Aí é uma questão de filtrar, né? Se eu colocar SMD, vai melhorar. Se você souber o componente específico, ele já vai pegar, tá vendo? Ele pegou o SOT23 com 3 pinos. Aí tem vários, tá? E aí você vai procurando. Um outro site bem legal que existe, eu salvei aqui, é esse daqui, ó, também. Ele é muito interessante. Aqui é onde que eu salvo os componentes em 3D, tá? Se eu digitar aqui, esse não, né? Mas o TO 23, 23 SMD, ele também vai buscar e ele vai me dar. Pode ser que ele não ache, tá? Mas aí são por causa da nomenclatura. Não achou aqui. Eu poderia colocar, ó, SMD, ele é bem genérico. E aí eu iria filtrando o tipo de componente. Olha, ele já pegou esse aqui, tá? Tem vários modelos. Olha que legal. Olha o push button. Tem vários, olha só. Tudo isso no encapsulamento em 3D. Eu vou só pegar esse daqui. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar esse daqui. Tá? E olha que legal, ele vai me dar o desenho em 3D, tá? Eu tenho que estar logado, tá? Tem que criar uma conta. Eu já tenho uma conta. Ele vai pegar os meus dados daqui. E é muito fácil você criar uma conta nesses sites,
tá? Como eu falei, na descrição tem os sites, bem interessante, de cada um. Eu venho aqui, ó, e ele já vai me dar a possibilidade de eu salvar, tá? Eu baixo os arquivos, é importante a gente ler aqui o tipo de arquivo. O Altium trabalha com STEP e outros, tá? Então eu posso vir aqui, colocar na biblioteca, e esse modelo aqui, ó, eu vou salvar ele aqui direto na minha grande biblioteca que eu tenho aqui, tá? Eu vou dizer que é esse. Aqui tem a descrição dele, ó, tá? Tem a descrição dele. É um microdip, tá? O retificador é uma ponte, tá? Ele tem essa nomenclatura aqui, tá? Aqui está falando o tipo de arquivo que ele é, o STEP, o Altium pega esse daqui, tá? E tem outros aqui, ó, tá bom? Então é assim que eu consigo fazer minha biblioteca, tá joia? Com vários modelos de componente. Eu vou ver aqui, só para eu mostrar uma outra coisa, a gente pode filtrar também por marca. Quer ver? Eu vou digitar Atmel. Quando eu dar Enter, ele vai pegar um monte de componente Atmel, tá vendo? E assim você vai filtrando o que você quer. Vai chegar uma hora que você vai montar uma biblioteca vasta de todos os componentes que você quer. E às vezes o mesmo distribuidor, ele te dá vários encapsulamentos, tá vendo? Esse aqui é o Atmega 48A, tem o 48PA, o Atmega 88A, e tem mais aqui, ó, tá vendo? São todos esses componentes que ele está te dando nessa biblioteca aqui, ó. Aqui é em SolidWorks, ele está te dando, e STEP, e outros também, tá? Então você baixa, cria uma biblioteca, né, personalizada para você, separando cada item, e você vem aqui no Altium e importa conforme a sua necessidade. Não gostou desse? Vamos pegar um lá na biblioteca que você fez. Contudo, já é um efeito bem notável, né? Você poder ter uma biblioteca em 3D criado pelo próprio Altium. Então fica a dica, né, para você criar a sua biblioteca em 3D. Você tem que explorar a ferramenta, tá bom? E no próximo vídeo eu vou mostrar outras ferramentas para você criar o seu footprint em 2D e em 3D, importando os steps, né, que são os arquivos em 3D criados em outros programas de CAD, ou usado o próprio Altium Design, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.